Quando eu comecei a estudar o mercado de modo geral, eu percebi que praticamente 99% de todas as pessoas que eu acompanhava utilizavam dois indicadores em comum. Um deles era o RSI e o outro era a média móvel. Eu pensei, bom, isso não pode ser coincidência, tem alguma coisa por trás desses indicadores que fazem todo mundo querer utilizar. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que esses indicadores são tão utilizados pelos traders e também vou mostrar para você na prática o que eles significam no gráfico, o que eles representam no gráfico. E depois vou deixar para você também duas estratégias que eu utilizo esses dois indicadores na prática, beleza? Então fica até o final, já se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade e vamos embora pro vídeo. Bom, uma coisa que eu tenho em mente é que, cara, se 99% das pessoas utilizam, eu preciso aprender de fato o que é aquilo, o que esses indicadores realmente vão mostrar para mim no gráfico, fazer a leitura dele na prática. E agora eu vou falar para vocês alguns pontos que você precisa saber sobre esses indicadores, porque realmente a maioria dos traders utilizam ele. Bom, o primeiro ponto que você deve levar em consideração desses dois indicadores serem muito utilizados é justamente a sua disponibilidade, ou seja, as plataformas de modo geral fornecem muito fácil a sua configuração do RSI e das médias móveis. Então você encontra essas ferramentas de uma maneira muito simples de configurar e utilizar no seu gráfico. Outro ponto muito importante é a sua versatilidade, ou seja, eles funcionam em qualquer time frame que você colocar, seja 1 minuto, seja 5 minutos, seja um gráfico diário. E outra, em qualquer tipo de ativo, em qualquer tipo de mercado, seja ele de cripto, seja ele de forex, seja de ações, você sempre vai conseguir utilizar esses dois indicadores ao seu favor. Outro ponto seria a interpretação. Ela é muito fácil de você conseguir fazer a leitura do que aquele indicador está querendo te dizer no gráfico. Ou seja, mesmo que você esteja começando agora no mercado, você vai pegar muito facilmente a leitura desses dois indicadores. Eles são fáceis de serem visualizados ali no seu gráfico. Outro ponto importante que a gente tem que considerar é o efeito manada, ou seja, aquele efeito psicológico que os indicadores trazem no gráfico. Muitos operadores eles medem a segurança ao usar o que os outros usam, ou seja, cara, se X está fazendo, eu também vou seguir por esse caminho. Sendo que isso aqui a gente está falando de nível mundial, então você tem literalmente uma manada seguindo aquele conceito. Então se todo mundo está olhando o RSI, por exemplo, 70-30, isso gera uma referência visual de suporte e resistência, por exemplo. E o último ponto de destaque meu seria o filtro e confirmação, ou seja, muitos traders eles não confiam só em um indicador. Então, os dois indicadores que eu vou trazer para vocês, ele justamente vai dar uma confluência, vai dar uma confirmação maior e evitar que você acabe caindo em algumas operações que foram falsamente sinalizadas. Bom, agora que você entendeu o porquê que basicamente 99% dos traders utilizam esses indicadores, você vai precisar de uma plataforma para poder aplicar e realizar as suas operações. Eu utilizo a Ebinex, tá? Todos os dias, todas as minhas operações são feitas na Ebinex. O link de cadastro vai estar aqui na descrição. Você pode se cadastrar e no seu primeiro depósito você vai ganhar um bônus de $5 já para realizar operações aqui na corretora. Lembrando, é uma corretora com um payout fixo de 90%, isso dá muita estabilidade no seu gerenciamento e também é uma corretora que opera em dólar, então você está multiplicando seu capital e deixando seu dinheiro em uma moeda mais forte. Tem muito benefício essa corretora, como saque rápido, suporte rápido, diversas coisas que você não vai se arrepender de utilizar. Então vamos embora aqui para ela, que eu vou ensinar vocês agora, vou mostrar aqui na prática como colocar os indicadores e vou falar um pouco mais detalhadamente sobre ele, beleza? Bom, então começando pelo RSI, nosso índice de força relativa, ele foi criado em meados de 1978 e basicamente a função dele, de forma resumida, é medir a força de ganho versus a força de perda. Então ele vai me dizer se os últimos ganhos e perdas ali, dependendo de como tiver o gráfico,
o que foi maior do que o outro. Se ele estiver subindo, se ele estiver apontando para cima, ele está querendo dizer que a força compradora está muito mais forte do que a força vendedora. Isso você vai conseguir ver visualmente no gráfico quando colocar ele. Bom, aqui eu já coloquei ele no gráfico para vocês e agora eu vou mostrar basicamente como ele vem, né? Normalmente ele já vem nessa padronização. Então você tem o período dele, que normalmente já vem com o período 14, ou seja, ele vai considerar ali as 14 últimas velas para poder fazer o embasamento, né? Fazer justamente essa comparação de ganhos e perdas. E ele vem com algumas linhas aqui horizontais demarcadas. Você vê aqui, ó, que no canto ele tem 70, aqui ele tem 50 e embaixo ele tem 30. Então o seu medidor é basicamente de 0 a 100 e essas linhas horizontais são onde eu falei com vocês, né? Que ele tem aquela força psicológica. Então, normalmente quando você utiliza o RSI e você está olhando ele acima de 70, ele basicamente está te indicando que aquele preço está sobrecomprado, ou seja, ele está acima do que ele deveria. E quando ele está abaixo de 30, ele está sobrevendido, ou seja, ele estaria abaixo do que ele deveria estar. Aquela zona, aquela região ali, ela já está muito estressada, ou seja, ela precisa subir para poder regular aquela força, aquele equilíbrio ali entre ganho e perda. E essas são duas coisas que você vai interpretar no gráfico praticamente todas as vezes que você utilizar o RSI. Independente se você configurar de outra forma aqui, você basicamente vai sempre estar monitorando quando o preço está acima da linha superior e abaixo da linha inferior. Esse basicamente é a análise mais padrão que você vai ter do RSI, beleza? Ou seja, em cima sobrecompra, embaixo sobrevenda. E outra característica que o RSI pode te apresentar aqui de uma forma muito clara é a sua divergência. A divergência do RSI, ela vai te indicar uma fraqueza no preço. Olha comigo aqui nesse pedaço do gráfico que eu separei, ó. Nós temos aqui uma movimentação na qual o preço ele está numa tendência de alta, né? Numa tendência de subida. Porém, a gente sabe que o preço ele não sobe sem parar e não desce sem parar, ele vai ocorrer sempre ali alguma correção. E olha aqui, que interessante, nós temos o preço nesse patamar aqui, ó, de 211 dólares da Solana, e olha, percebam onde o RSI está, o RSI está muito sobrecomprado, ou seja, ele está bem acima dos 70. Aqui nós temos uma correção do preço, e depois nós temos o gráfico subindo novamente, o preço subindo novamente. E olha agora que interessante, nós tivemos o gráfico subindo acima do topo anterior, ou seja, aqui o preço já está em 212 dólares. Ele aumentou, ele subiu além do topo anterior. Só que se você reparar lá embaixo no RSI, nós não tivemos a subida do RSI para cima dos 70. Isso aqui nós consideramos uma divergência no RSI, ou seja, a partir desse momento o preço ele tende a fazer uma correção, porque de fato você teve aqui uma perca de força naquele movimento. Então aqui nós podemos identificar que tivemos uma correção, né? Que tivemos uma perda de força e aí você vê que o gráfico aqui, ó, ele cai. Lembrando que aqui eu estou mostrando um gráfico de M1, ou seja, são velas de 1 minuto. Então o preço é muito volátil e é muito rápida essa interpretação. Não é uma coisa para você pegar a partir desse momento e simplesmente achar que o preço vai começar a cair a partir desse ponto desesperadamente, tá? Bom, então basicamente só com essa explicação que eu dei para você, você já consegue entender que o RSI ele vai te ajudar a evitar você comprar em determinados momentos do preço, ou seja, você vai ver que nesse ponto aqui não vale muito a pena você comprar, ou seja, o preço ele já está próximo de fazer uma correção. Assim como quando ele está aqui embaixo, né, quando ele está abaixo do nível do RSI, vamos ver aqui, vamos pegar, ó, como aqui, por exemplo, você também vai ter aquele gatilho de evitar pegar uma venda. Então ali você sabe que está chegando próximo ao momento que você realmente vai comprar aquele ativo, vai comprar aquele preço. E você então vai estar filtrando muito mais suas operações e melhorando sua assertividade. Mas olha só, presta atenção nisso, ó. É muito importante você considerar que o RSI ele pode se manter em níveis de sobrecompra ou sobrevenda
durante um bom tempo. Isso se deve muito à tendência que ele estiver naquele momento do gráfico. Então, se o gráfico está em uma tendência muito forte de compra ou de venda, é preciso tomar cuidado para você não começar a pegar operações quando ele estiver na sobrecompra ou sobrevenda, porque ele pode passar um longo período ali naquele patamar até que ele realmente retorne e faça a correção de preço. Aqui, por exemplo, se você olhar no gráfico comigo, esse é um período aqui em que o RSI passou um bom tempo na região de sobrecompra, ou seja, caso você viesse a tentar realizar várias compras aqui, você teria perdido muita grana. Então você tem que se atentar à força da tendência que o gráfico está tendo naquele momento. Bom, agora que você já entendeu basicamente o funcionamento e a leitura do RSI que você precisa ter no gráfico, já se inscreve no canal, clica aqui para você não perder nenhum vídeo, nenhuma informação, nenhuma estratégia. Ativa o sininho também, que é importante, porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber um aviso na hora. Então não dá mole, porque tem muita grana no mercado para a gente pegar aqui e você não vai querer ficar de fora. Bom, agora vamos para nossa outra peça fundamental, né? Nossa média móvel. Eu vou explicar aqui para vocês e já vou colocar lá no gráfico aqui da Ibinex. Então, muito simples. Você vai clicar em indicadores e vai digitar aqui, Você pode digitar tanto média móvel, como você pode digitar EMA, tá? Ele já vai aparecer, média. Ele aparece média móvel aqui. Eu vou digitar EMA, porque basicamente todas as médias móveis que eu utilizo nas minhas estratégias, elas são médias móveis exponenciais. Eu vou explicar para você o que exatamente tem de diferença para outro tipo de média móvel, beleza? Bom, basicamente a função da média móvel vai ser monitorar ali o preço e justamente a sua média de preço. Então, dependendo do período que você colocar, que você configurar aqui, vamos dizer aqui, ele está com a média móvel de 9. Então, ele vai considerar as últimas 9 velas e fazer uma média do preço para poder te indicar aqui se ele tem uma projeção de subida ou uma projeção de descida, te indicando também a tendência daquele gráfico. Tá? Nós temos dois tipos de média móvel. Média móvel SMA, que é a média móvel aritmética simples, ou seja, ela considera ali todas as velas do período que você selecionar com a mesma importância. E nós temos a EMA, que ela vai considerar o período que você colocou, né, a quantidade de velas que você colocou, porém ela vai dar mais importância para os preços recentes. Então, para nós, se torna muito mais interessante a utilização da média móvel EMA. Por quê? Porque nós utilizamos aqui, nós operamos em tempos gráficos pequenos, né? M1, M5. Então, você considerar os últimos preços com maior peso, ou seja, tendo mais importância, é muito mais assertivo para você utilizar em tempos gráficos pequenos. Bom, as principais funções da média móvel. Tendência. Se o preço normalmente está acima da média móvel, ele está indicando uma tendência de alta. Se ele estiver abaixo dessa média móvel, ele estaria indicando uma tendência de baixa. Suporte e resistência dinâmicos. O preço, ele sempre vai tender a respeitar a média como uma zona de suporte ou resistência, fazendo com que você tenha a oportunidade de operar, por exemplo, pullbacks ali na média móvel. E outra característica que a média móvel traz seria no cruzamento de médias, ou seja, uma média curta cruzando uma média longa. Isso é um sinal bem claro de reversão da tendência. Bom, separei aqui para vocês no gráfico um momento em que a média cruzou, né, a média móvel mais curta cruzou a média móvel de período maior. Eu coloquei uma média móvel aqui de 21 períodos para vocês poderem observar. Então você claramente consegue ver que ela vai justamente indicar uma reversão desse preço nesse momento. Lembrando, mais uma vez, que aqui a gente está considerando um curto prazo, porque a gente está operando em M1, a gente está analisando o gráfico de M1. Então, obviamente que esse cruzamento, ele não vai jogar o preço tão lá para baixo, vai ficar dias caindo. Ele vai traduzir isso em um curto período de tempo e depois ele vai retornar à sua movimentação normal, tanto para baixo quanto para cima. Isso aí, igual aqui, ele teve um cruzamento de vela novamente, só que dessa vez para cima, e o gráfico tendeu a subir. Inclusive, aqui nós tivemos
praticamente as duas situações que eu acabei de mostrar para vocês, que eu acabei de falar para vocês. Cruzamento da média, tivemos o preço subindo, né, mudando a sua direção, que ele estava vindo aqui de uma queda, e depois nós tivemos essa média aqui de maior período, de 21, atuando como um suporte. Olha aqui como o preço vem testar novamente para baixo e acaba batendo na média móvel, exatamente na média móvel, e subindo novamente para o seu movimento natural de alta. Bom, mesmo que eu tenha te mostrado todas as funções da média móvel e como ela pode te ajudar a ganhar dinheiro, ainda assim tem gente que não entende, né? Por que realmente a maioria dos traders utilizam? Tem vários fatores. Um deles, por exemplo, é que você consegue visualizar o seu gráfico de uma forma muito limpa. Você está vendo aqui que a gente tem duas médias móveis e mesmo assim a gente consegue ver as velas, consegue ver o gráfico de forma bem tranquila aqui, sem atrapalhar a nossa visibilidade. Outro ponto também é o fator psicológico. Mais uma vez, você tem que levar isso em consideração. Assim como o nível 70-30 do RSI, a média móvel ela também vai dar esse efeito psicológico nos traders. Então, conforme eu mostrei para vocês aqui, ó, uma média móvel que está recebendo essa correção de preço, psicologicamente ela vai afetar o mercado e vai tender aqui a ter essa compra na vela seguinte, ou seja, a ter o movimento do gráfico respeitando aquela média como um suporte e retornando a sua movimentação. E o outro ponto é, como eu disse no começo, isso aqui é um indicador que você vai conseguir encontrar em qualquer plataforma que você operar. Obviamente que você tem que procurar uma corretora que atenda a outros requisitos, conforme eu falei, saque, um suporte, uma confiança a mais. Porque de fato os indicadores, tanto o RSI quanto a média móvel, você vai encontrar em qualquer uma sem problema nenhum. Bom, chegamos ao ponto principal aqui do vídeo, né? Agora que você já entendeu e já está dominando aí o RSI e a média móvel, eu tenho certeza que você vai aplicar isso no seu dia a dia. Inclusive, ó, já deixa no comentário aqui se você já utiliza, qual a sua experiência com esses dois indicadores, se você já desenvolveu em algum momento alguma estratégia para usar eles juntos. Compartilha aqui com a gente, pô. Compartilha no canal, porque todos os alunos aqui da Target também assistem os vídeos, comentam e, cara, vai ser muito bom essa troca de informação entre vocês e, obviamente, comigo também. E para você que ficou até agora no vídeo, eu vou revelar então os dois vídeos de estratégia que eu aconselho você a assistir, colocar em prática para você treinar esses dois indicadores, você entender melhor, se familiarizar melhor. Mas antes de qualquer coisa, eu vou convidar você para vir para minha comunidade. O link está aqui na descrição, totalmente gratuito. E na comunidade eu envio entradas durante todo o dia e na parte da noite eu faço a minha live compartilhando a minha tela e utilizando essas estratégias que eu vou mostrar para você e também esses indicadores. E além de tudo, você vai também poder tirar dúvidas comigo e com a galera que participa da live. O chat é liberado, então fica à vontade. Vem para a comunidade que você não vai se arrepender de participar das lives. O primeiro vídeo que eu vou deixar é um vídeo no qual eu utilizo apenas um indicador. Eu fui ousado a esse ponto. Eu utilizo apenas uma média móvel. Eu vou pedir para o editor deixar o card aqui e vou deixar o link do vídeo na descrição para facilitar a vida de vocês, você que está começando, você que está a primeira vez aqui no canal. Então, ó, já vou te dar essa moral. Vou deixar o link do primeiro vídeo aqui e o nome é Estratégia M7, tá? Vai ser bem fácil de você assistir, assiste com tranquilidade, que eu garanto que você não vai se arrepender. E o segundo vídeo eu separei, obviamente, uma estratégia no qual eu utilizo esses dois indicadores, fazendo toda uma confluência, ajudando ali principalmente em evitar os sinais falsos, né? Evitar aquelas entradas que você, acaba pegando e tomando loss desnecessariamente. Então, vou deixar o cardzinho aqui também e o link vai estar na descrição. A estratégia é com RSI e média móvel e você com certeza vai conseguir utilizar de forma bem simples e prática esses dois indicadores com essa estratégia. Além desses dois vídeos, eu tenho diversas estratégias aqui. A gente sempre está trazendo conhecimento para vocês, sempre está trazendo alternativas, porque, como vocês sabem, o gráfico ele tem vários padrões, vários ciclos, então a gente sempre tem que estar buscando conhecimento e se adaptar ao momento que ele está vivendo agora. E lembrem-se, dominar esses dois indicadores não é a única coisa que você precisa fazer, não vai ser o suficiente, mas você de fato precisa dominar esses dois indicadores, porque isso é o mínimo que você pode fazer
mediante a utilização que eles têm no mercado. Bom, espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. Deixa nos comentários aqui sugestões de vídeo, deixa nos comentários se você aplicou a estratégia, se você conseguiu ter resultado também. Tamo junto e até o próximo.